Dragon Ball Super está voltando, e isso não é apenas a continuação de um anime, é o retorno de uma era inteira. Depois de anos expandindo seu universo com deuses, multiversos e batalhas que decidiram a existência de realidades inteiras, Dragon Ball entra novamente em cena para dar sequência direta a tudo o que foi construído. Poder divino, instinto superior, os limites dos Saiyajins e as consequências de cada escolha feita até aqui. Esse retorno não é comum, não é nostalgia e não é episódico. É um evento único para qualquer fã de anime, porque Dragon Ball não volta para recomeçar, ele volta para avançar. E antes de seguirmos adiante, é preciso entender como chegamos até aqui. E agora você vai acompanhar o resumo completo de toda a história de Dragon Ball Super e do filme de Broly, do surgimento dos deuses ao ponto exato que nos trouxe até esse retorno. Com o fim de Dragon Ball Z e após a derrota de Majin Buu, o universo entra em um período de paz sem precedentes. No entanto, temos o início de Dragon Ball Super, de uma premissa fundamental. O universo não é regido apenas por mortais, ele é sustentado por um sistema divino de equilíbrio, algo que nunca havia sido explicitamente mostrado antes. Nesse período, Goku retorna à sua rotina essencial: treinar. Mesmo após salvar o universo inúmeras vezes, Goku nunca encarou a paz como um fim, mas como uma oportunidade de sempre evoluir. Ele alterna seus treinos entre o planeta do Kaioshin do norte e a Terra, mantendo o contato direto com Vegeta, que por sua vez treina isoladamente, focado em superar sempre Goku, não apenas em força, mas em domínio técnico. E é nesse contexto que surge Beerus, o deus da destruição do universo de Goku, chamado de Universo 7. Diferente de vilões como Freeza ou Cell, Beerus não existe para dominar ou conquistar, mas para destruir. Sua função é eliminar planetas, civilizações ou até raças inteiras quando elas se tornam um risco ao equilíbrio cósmico ou quando o universo estagna. Então em Dragon Ball Super nos é explicado que a destruição não é maldade, é manutenção na mão desses deuses. Ao lado de Beerus está Whis, um anjo. Os anjos são entidades superiores até mesmo aos deuses da destruição. Eles não governam universos, mas treinam, supervisionam e controlam seus deuses, garantindo que não abusem do seu poder. Whis é também um dos lutadores mais fortes da obra, dominando técnicas como um instinto superior em sua forma completa. A presença de Whis muda completamente o eixo de poder da série. Goku e Vegeta passam então a treinar sob a sua supervisão direta, iniciando um processo de refinamento, não de aumento de força bruta. E Whis corrige posturas, mentalidade e desperdício de energia, deixando claro que, até então, ambos lutavam de forma ineficiente. Beerus desperta após sonhar com um Super Saiyajin Deus, uma entidade lendária que simbolizaria um guerreiro capaz de rivalizar com o poder da destruição. E isso leva Goku a alcançar essa forma por meio de um ritual Saiyajin, introduzindo então o conceito de Ki divino, uma energia invisível aos mortais comuns e muito superior ao Ki tradicional. E nesse momento, personagens como Gohan, Piccolo, Goten e Trunks assumem papéis de suporte direto, reforçando que o poder divino não nasce aqui do individualismo, mas da conexão entre os guerreiros. E nesse meio tempo descobrimos mais sobre a hierarquia divina e o próprio multiverso. Com Beerus, Dragon Ball Super revela algo maior: o multiverso. O mundo não é composto por esse único universo, mas por 12 deles totalmente numerados, cada um com sua própria estrutura cósmica. Cada universo possui sempre um Kaioshin, responsável pela criação, um deus da destruição, responsável, óbvio, por sua destruição, e um anjo que supervisiona ambos. Esses pares existem porque a criação sem destruição gera o caos, e destruição sem criação leva ao vazio. É um sistema inspirado em conceitos de equilíbrio cósmico e entropia. Para Goku e seus companheiros, essa revelação muda completamente a escala da realidade. As batalhas que antes decidiam apenas o destino da Terra, agora passam a impactar diretamente universos inteiros. Vegeta, em especial, internaliza essa responsabilidade, passando a treinar com foco absoluto, abrindo mão até mesmo de interações familiares por longos períodos. Não que ele já não fizesse isso, mas agora ele aumentou mais ainda a escala. E acima de todos está Zeno, o rei de tudo. Zeno não é um deus no sentido tradicional, ele é a autoridade absoluta da existência, capaz de apagar universos inteiros sem esforço. Sua personalidade infantil
contrasta com seu poder ilimitado, deixando claro que no topo da hierarquia não há moralidade, apenas decisão. Paralelo a isso, e após a derrota de Majin Buu também, remanescentes do exército de Frieza, Sorbet e Tagoma percebem que o universo agora está dominado por guerreiros muito além do que eles podem enfrentar. E para eles não existe alternativa, só Frieza pode recuperar o poder e a autoridade do Império. Frieza é então ressuscitado com as esferas do dragão da terra, porque para os seus soldados ele ainda era o símbolo máximo de poder, medo e controle. O objetivo inicial é simples: vingança contra Goku, o mortal que humilhou ele 2 vezes. Em termos de história, a ressurreição de Frieza vem para cumprir um papel essencial em Dragon Ball Super. Mostrar que o poder divino não era exclusivo para os deuses, porque até aquele ponto o anime já havia introduzido o nosso Beerus, Deus de Destruição, o Whis, o Anjo, o Ki Divino e o Super Saiyajin Deus. Frieza surge como esse contraponto. Ao treinar pela primeira vez em sua vida, ele alcança a forma do Golden Frieza, o Frieza dourado, que rivaliza com as formas mais avançadas de Goku. E isso estabelece o conceito-chave da série: o limite entre deuses e mortais não é absoluto. Para conseguir enfrentar Frieza nessa nova versão, Goku e Vegeta alcançam novos níveis de poder. O incrível Super Saiyajin Blue, com cabelos em tonalidade azul, trazendo todo o resultado do controle total, do treinamento dado por Whis e do Ki Divino, combinado também com sua lendária transformação de Super Saiyajin. Com Goku assumindo grande parte do primeiro confronto, no início a luta é equilibrada. Golden Frieza possui força e velocidade comparáveis ao do Saiyajin Blue, e Goku demonstra um controle técnico e leitura de combate superior. No entanto, rapidamente fica claro que Frieza cometeu um erro crítico, porque apesar do poder absurdo, Frieza não dominou completamente sua nova forma, e o Frieza dourado consome energia de maneira descontrolada, drenando sua resistência a cada minuto de luta. Goku, percebendo isso, passa a lutar de forma mais estratégica, prolongando o combate. Ele entende que não precisa vencer pela força, mas pela eficiência, entendendo finalmente tudo o que Whis sempre o ensinou. Mesmo assim, Goku baixa a guarda no momento errado, confiando excessivamente na vitória, e é gravemente ferido por um ataque de Sorbet, um soldado de Frieza. Esse instante muda completamente o rumo da batalha. Com Goku fora de combate, Vegeta entra em cena também com o Super Saiyajin Blue. Diferente de Goku, Vegeta luta sem arrogância, sem hesitação, sem misericórdia. Ele domina Frieza completamente, superando sua velocidade, quebrando sua defesa, expondo o colapso energético da forma dourada. Vegeta deixa claro que a sua evolução não é apenas física, mas mental. Ele luta com foco total, decidido a encerrar de vez o legado de humilhação que Frieza impôs aos Saiyajins. Antes de ser derrotado, porém, Frieza recorre ao último recurso: destrói a Terra, matando todos instantaneamente. É a prova final que, mesmo evoluído, Frieza ainda continua incapaz de aceitar a derrota. Nesse momento, Whis, mostrando todo o seu poder, reverte o tempo em alguns minutos, dando uma segunda chance. Goku, agora atento e sem cometer o mesmo erro, elimina Frieza com um ataque definitivo antes que ele possa reagir. Após isso, não temos tempo nem para recuperar o fôlego, porque com a introdução do multiverso de Dragon Ball, o universo 6 acaba ganhando um destaque especial. Ele é governado por Champa, irmão gêmeo de Beerus, que solidifica o conceito de universos paralelos. Champa representa um universo semelhante ao 7, mas com diferenças históricas cruciais, como a quase extinção dos Saiyajins no universo 7, enquanto no universo 6... eles prosperaram. Sim, os Saiyajins existem totalmente no universo 6. Surge então Cabba, um Saiyajin que nunca havia ouvido falar do Super Saiyajin. Isso revela que as transformações não são apenas biológicas, mas também culturais, emocionais. Vegeta que assume o papel de mentor, transmitindo não apenas técnicas, mas valores Saiyajins perdidos no tempo. Outro destaque é Hit, um assassino milenar que aperfeiçoou sua técnica ao longo de milhares de anos. Seu poder não vem de força bruta, mas de controle temporal, simbolizando uma nova filosofia de combate que força Goku a evoluir em inteligência e adaptação. Com a introdução de novos perigos, temos início a um arco um pouco mais filosófico no anime, que apresenta Zamasu, um aprendiz de Kaioshin que passou a desprezar os mortais após observar sua violência e imperfeição. Para ele, a criação falhou. Zamasu decide então reunir
as esferas do dragão super. Mas o que são as esferas do super dragão? Bom, essas esferas são os artefatos mais poderosos de todo o universo de Dragon Ball. Elas existem em um patamar muito acima das esferas do dragão da terra e das de Namekusei, tanto em escala quanto em consequência. As esferas do dragão super são 7 esferas gigantescas, cada uma do tamanho de um planeta, espalhadas entre o universo 6 e 7. E diferente das outras esferas, elas não pertencem a um único planeta, mas ao próprio multiverso. Elas foram criadas por Zalama, o deus dragão, uma entidade tão antiga e poderosa que nem mesmo os deuses atuais compreendem totalmente sua origem. E o verdadeiro poder dessas super esferas do dragão concedem qualquer desejo, sem exceção conhecida. Isso inclui trocar corpos, tornar alguém imortal, ressuscitar mortos sem limite de quantidade, restaurar universos inteiros apagados da existência, desfazer ações de deuses, anjos e até do próprio Zeno. O dragão invocado por essas esferas é o Super Shenlong, que não impõe limites morais, energéticos ou cósmicos. Se o desejo for formulado corretamente, ele será atendido. Essa é a grande diferença. Não existe desejo impossível para as esferas do dragão super. E usando essas esferas, Zamasu troca de corpo com Goku, dando origem então ao Goku Black. Black utiliza o Super Saiyajin rosa, manifestação divina do poder Saiyajin, simbolizando quando um deus usa o corpo de um mortal. A interação entre Goku, Vegeta e Trunks do futuro reforça esse peso emocional da narrativa. E aqui o treinamento também não é apenas físico, mas muito psicológico. Trunks carrega todo o trauma de um mundo destruído no futuro por Goku Black, enquanto Goku e Vegeta precisam lidar com a própria imagem sendo usada como símbolo de genocídio. O plano Zero Mortais nasce da crença de que apenas deuses merecem existir. E quando Goku enfrenta Black pela primeira vez, fica claro que não se trata apenas de um inimigo comum. Apesar de possuir o mesmo corpo, Black luta de forma diferente. Seus movimentos são mais frios, calculados, carregados de desprezo. Inicialmente Goku usa o Saiyajin 2 avaliando o adversário. Black demonstra uma força equivalente e, mais importante, capacidade de adaptação em tempo real. E a cada troca de golpes ele sempre parece aprender, ajustar e evoluir. E isso chama a atenção de Goku. Mesmo levando a luta para o Super Saiyajin 3, Goku ele consegue pressionar Black momentaneamente. No entanto, o desgaste da forma e a resistência normal do inimigo equilibram novamente o combate. Black então revela sua característica crucial: o seu poder cresce à medida que ele luta. Isso ocorre porque ele é um deus em um corpo Saiyajin. Cada dano recebido aprimora sua compreensão do corpo de Goku, permitindo então que ele extraia mais poder do potencial Saiyajin. Eis então que Goku avança para o Super Saiyajin Blue, utilizando o Ki Divino. Esse momento revela a verdadeira natureza do conflito. Goku luta para proteger, enquanto Black luta para provar uma ideologia. Para ele, os mortais são falhas e precisam ser apagadas. Antes que o confronto chegue a um desfecho, a batalha é interrompida, mas uma verdade fica clara: Goku Black ainda não mostrou tudo. E para tentar superar Goku, Vegeta e Trunks, Black se funde com o Zamasu, usando os brincos Potara, criando então o Zamasu, a fundida. A fusão, porém, é instável. Um corpo mortal não suporta plenamente a imortalidade divina. O resultado é um ser poderoso, mas corrompido e em deterioração. Mesmo com o poder colossal, Zamasu fundido é derrotado em combate. Seu corpo é destruído, mas sua essência divina, sustentada pela imortalidade, não desaparece. Ele se espalha pelo espaço-tempo, tornando uma ameaça abstrata à própria realidade. Diante disso, Zeno é chamado. E sem julgamento ou hesitação, apaga completamente aquela linha do tempo, eliminando Zamasu, Goku Black e todo o universo do futuro. Esse ato não derrota Black, ele apaga a sua existência. Dado que os universos começaram a colidir e a criar algum tipo de rixa cósmica, surge então o Torneio do Poder, um teste imposto por Zeno para avaliar quais universos merecem continuar existindo. Universos com baixo nível de desenvolvimento moral e social são colocados em risco. Goku assume o papel de catalisador, reunindo antigos aliados improváveis como Android 17, Android 18, Frieza, além de Gohan, Piccolo e Vegeta para formar times. Cada um traz não apenas força, mas visões distintas sobre sobrevivência, sacrifício e propósito. É nesse palco que surge Jiren, um guerreiro que rejeitou deuses após perder tudo. Sua força vem da disciplina extrema e da solidão absoluta. Para enfrentá-lo, Goku desperta o instinto superior, uma técnica que separa corpo e mente, permitindo reações perfeitas. Não é uma forma Saiyajin, mas princípio divino de combate. Parece
que o sonho de Beerus estava ali, materializado bem na sua frente. O Universo 7 vence não por ser o mais forte, mas por lutarem juntos. No fim, a restauração dos universos prova que a empatia e a cooperação foram o verdadeiro teste de Zeno. Goku atinge um nível próximo ao dos anjos, mas ele não consegue sustentá-lo. Seu corpo entra em colapso após o uso excessivo desse novo poder. E essa limitação é crucial, porque Goku ainda não é um deus, apenas alguém tocando esse limite. Sem energia para transformações, Goku e Frieza fazem algo impensável, lutam juntos. Eles se sacrificam para derrubar Jiren da arena. O último guerreiro de pé na arena é o Android 17. E como vencedor, o Android 17 ganha o direito de usar as esferas do dragão super. O desejo esperado por Zeno, egoísta, destrutivo ou autoritário, não acontece. O Android 17 pede algo simples e poderoso: a restauração de todos os universos que foram apagados. Esse desejo revela que o Torneio do Poder não era apenas uma competição, mas um teste moral. Universos que colocam o coletivo acima do ego mereciam continuar existindo. Com os universos restaurados, Goku retorna ao treinamento, agora consciente dos seus limites ainda não superados. Vegeta segue firme em seu próprio caminho, sem depender de Goku. Frieza é ressuscitado como prometido, mantendo o equilíbrio instável do universo. E o multiverso permanece em vigilância. O último episódio termina com a forma mais fiel possível à essência da franquia. Goku parte para treinar novamente, sorrindo em busca de um adversário ainda mais forte. Após o final do anime, temos o filme de Dragon Ball Super Broly. Um baita de um filmão que passa a mostrar o passado dos Saiyajins e o pecado de Vegeta. O filme de Dragon Ball Super Broly aprofunda um dos elementos mais importantes da mitologia de Dragon Ball: a origem dos Saiyajins e a destruição do seu planeta. Diferente de versões anteriores que já adaptaram essa história, o longa atual após Dragon Ball Super apresenta uma visão mais política e menos simplista da queda dos Saiyajins. O Rei Vegeta teme o crescimento absurdo do poder de Broly, ainda bebê, cujo nível de luta supera qualquer padrão conhecido. Por medo de uma possível ameaça ao trono, Broly é exilado junto do seu pai, Paragus, para o planeta inóspito chamado Vampa. Esse evento estabelece um tema central do ciclo de medo: poder e rejeição dentro da própria raça Saiyajin. Pouco tempo depois, Frieza decide destruir o planeta Vegeta, não apenas por maldade, mas também por receio do surgimento do lendário Super Saiyajin, uma ameaça futura ao seu império. A destruição do planeta, portanto, não é apenas um genocídio, mas uma ação preventiva de poder. Broly, por outro lado, cresce em Vampa, sobrevivendo apenas com o pai, desenvolvendo uma força monstruosa sem qualquer controle emocional ou treinamento adequado. Diferente de Goku e Vegeta, Broly não luta por superação, honra o desafio. Ele luta para sobreviver. Ele é uma calamidade ambulante. Seu poder acaba sendo explicado como uma mutação extrema do potencial Saiyajin. Um crescimento infinito impulsionado por emoções primárias, especialmente raiva e medo. Isso faz de Broly uma ameaça instável, não maligna por natureza, mas perigosa pela falta dos limites. Quando Frieza encontra Broly, ele vê nele uma arma perfeita para destruir Goku e Vegeta. E manipulando a mente do jovem Broly, temos então o início do confronto e o limite da força. O embate entre Broly, Goku e Vegeta demonstra algo inédito. Pela primeira vez, dois Saiyajins de elite não conseguem vencer apenas evoluindo. Mesmo o Super Saiyajin Blue se mostra insuficiente diante do crescimento infinito de Broly. A solução surge com a fusão. Gogeta, que retorna ao cânone, agora de forma definitiva em sua forma Gogeta Blue. Ele supera Broly não apenas em poder, mas em controle. O filme encerra com uma mudança fundamental. Broly sobreviveu e passa a ser visto não como um vilão, mas como uma força da natureza que precisa de orientação, sendo acolhido. Após isso, meus amigos, temos agora o tão esperado retorno do anime de Dragon Ball Super, que adapta a saga de Moro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e relembrado os bons momentos que só Dragon Ball podem trazer para o nosso coração e para a nossa mente. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Obrigado por assistirem. Fui.